Popularidade não é igual a influência? Acho que você vai concordar quando eu disser que popularidade não é igual a influência. Nós todos sabemos que as pessoas compram de pessoas em quem confiam. As marcas precisam que o marketing evolua da interrupção para conexões a relacionamentos reais, enquanto a publicidade evoluiu para uma forma de história. Estamos em uma era onde conteúdo é rei e um filme publicitário pode ser o ponto de ignição para muitos momentos na jornada do consumidor. Não se trata apenas do grande anúncio ou de um grande momento da mídia. É sobre todos os momentos que conectam os consumidores a uma jornada pessoal com a marca. Os consumidores sabem quando sua mensagem não tem autenticidade e eles não têm problema em expor as fraquezas das marcas nas mídias sociais, criando um impacto negativo para ela. Outra parte importante neste contexto é que as pessoas estão cada vez mais mesquinhas com o seu tempo. Há sempre algo a fazer, sempre uma outra opção para escolher. Atualmente, o tempo é o bem mais ativo e valioso no mundo dos negócios, por exemplo. A popularidade é um valor relacionado à audiência, que é também facilitada nas redes sociais pela internet. Como a audiência é mais facilmente medida na rede, é possível visualizar as conexões e as referências a um indivíduo, a popularidade é mais facilmente percebida. Trata-se de um valor relativo à posição de um ator dentro da rede social. Um nó mais centralizado na rede é mais popular, porque há mais pessoas conectadas a ele e, por conseguinte, esse nó poderá ter uma capacidade de influência mais forte que outros na mesma rede. Como você analisa, Elaine, essa questão popularidade e influência? E um espírita pode ser popular ou influente? Ele deve ser mais influente do que popular, né, Cláudio? Eu acho que o que nós queremos, até para a divulgação da doutrina espírita, é que ele seja influente. Por que isso? Você pode ser popular, mas de uma forma negativa, não trazendo bons valores, né? E para o espírita, o ideal é que ele seja influente, que ele possa influenciar o maior número possível de pessoas, né? De uma forma positiva. Porque o conhecimento da doutrina espírita nos traz esse progresso, essa felicidade, esse estado de alma que se busca, e a gente pode sim sofrer influências de outras pessoas, né? E o que difere do ser popular. Muitas vezes a pessoa ela tem uma certa popularidade, mas não é uma popularidade negativa, né? E não uma coisa positiva. Você pode se tornar popular por um ato ruim, por uma ação ruim, né? E não por uma coisa boa. Então, nós temos que tentar realmente ser influentes, influenciar pessoas, né? E é o que a Manhã Boa Nova tem feito o programa, né? Tem feito durante esse um ano e toda a Rádio Boa Nova, influenciar realmente de forma positiva o maior número de pessoas. É claro que você ser popular, você acaba atingindo, né? O ideal é que as coisas andem junto, né? Você acaba atingindo o maior número de pessoas, mas que esse seu alcance possa ter um efeito positivo, né? E você, Edson? Então, eu estava analisando sobre... Você estava lendo aí, eu estava pensando. Eu penso assim, popularidade, nem como a própria Elaine falou, nem sempre é sinônimo de sabedoria, de capacidade. Tá? Principalmente quando a mídia explora uma imagem de alguém. Então, você pega aí, por exemplo, hoje os jogadores de futebol são explorados aí pela mídia como populares e não trazem nenhum tipo de capacidade de conhecimento, até moral, né, para ser influenciador no campo moral. Sim. Então, eles são utilizados mais porque tem uma figura, né, tem uma imagem e tal. Na área espírita, nós temos também um problema que é o seguinte: nós temos muitas pessoas que se tornaram populares em função da própria mídia em si, e que, ao serem populares, elas acabam sendo o centro das atenções, e aí elas começam a opinar sobre tudo. E isso é um perigoso. Tem resposta para tudo. Porque aí você é obrigado a ter resposta para tudo para agradar seu público, entende?
E quando você começa a dar resposta para tudo, você cai nas armadilhas, né? Porque ninguém tem a capacidade de responder para tudo. Nós temos um professor de filosofia aqui que talvez possa colaborar conosco nisso, né, Tiago? Você não pode ter capacidade para falar sobre tudo, entende? Você pode expor a sua opinião, mas tem que deixar claro que é a sua opinião, como a gente faz aqui, né? A partir do momento que você usa uma pessoa que tem uma popularidade espírita e você começa a fazer questionamentos e ela começa a responder por tudo, as pessoas acham que aquilo é a resposta espírita para aquele tema, quando na realidade é a opinião daquela pessoa, baseado no conhecimento que ela tem. Muitas vezes a pessoa não sabe discernir, né? Se é a opinião pessoal. A maioria não sabe, Cláudio. Esse é o problema da popularidade. O que acontece? Vou tentar explicar melhor, vai. As pessoas têm preguiça de pensar, uma boa parte delas, inclusive no meio espírita. Então, vamos ver ali a questão da homossexualidade. Vamos ver o que o fulano fala sobre isso. Aí vai lá, ouve uma entrevista do fulano, ou então uma palestra que o fulano fez, e aquilo passa a ser a realidade daquela pessoa. Quer dizer, ela não questiona outras coisas, entende? Ela aceita aquilo como sendo a doutrina. Ela né? aceita aquilo como se fosse da doutrina, entendeu? Quando a doutrina, na realidade, é muito mais do que isso. A doutrina requer estudo, né? Requer questionamentos, requer você repensar conceitos e até mudar conceitos. Tá certo? Então, nesse sentido aí, eu acho que a popularidade ela atrapalha ao invés de ajudar. E outra coisa que eu queria comentar é essa questão das redes sociais, por exemplo, que aí você fala de um nó central que pode influenciar. A gente não pode esquecer que, infelizmente, os algoritmos que são usados aí nas redes sociais, eles são algoritmos que são introjetados de forma a que você pague. Então, aquele que tem condições de arcar com os custos, ele vai se espalhar mais na rede, entende? Sim, já é feito para isso mesmo. Isso, então não é bem uma popularidade alcançada pela capacidade da pessoa. Às vezes é uma popularidade alcançada pelo custo, pelo valor do dinheiro, o monetário. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque as redes sociais você acha que é alguma coisa que na verdade está sendo assim, divulgada, espalhado, porque as pessoas acreditam naquelas ideias. Mas na realidade é que está sendo financiado aquilo. Está sendo de impulsionado. forma isenta, e não é, né? Isso. Então tomar cuidado com isso. Tá? E é bem comum isso, né? Hoje em dia, por sim. isso que está se fazendo tanta campanha para se combater fake news, né? E outras questões, né? E aí, Tiago, popularidade, influência? Na rede social, só complementando, os algoritmos também têm a função de reforçar aquilo que você concorda. Eles também têm sido construídos, eu tenho opinião X, eu vou ficar mais feliz lendo a rede social, reforçando a minha opinião, tratando como crianças que cresceram só biologicamente, né, e não psicologicamente. O algoritmo trabalha dessa forma, reforçando aquilo que a gente já vê, mesmo que você clicou no curtir alguma coisa, a tendência é ele te mostrar aquilo que você concorda. E o grande problema é que muitas vezes popularidade e influência se tornam fins em si mesmo. Então a pessoa busca somente aquilo. No meio espírita, o que seria ideal é quando o indivíduo, aquilo que ele comenta tem mais alcance, ele buscar levar e incentivar o estudo, para que as próprias pessoas corram atrás das respostas, Sim. das suas reflexões, porque essa questão... O maior problema é que muitas vezes o espírita, como ser humano em geral, ele quer líderes, mas ele quer líderes para não ter a responsabilidade pelos seus atos, porque se o líder falou, né, o problema é do líder, né, que nem um monte de criança brincando. Chegou o adulto, deu bronca, a primeira coisa é apontar, foi ele, né? Quer dizer, ninguém tem responsabilidade. É zona de conforto, né? É somente o conforto. E é isso que pode se tornar um problema. Então, o ideal é que numa posição de influência, de popularidade, que ela não seja afim, e que no meio espírita, e que está todos os meios, né, seja muito mais aproveitar para incentivar as pessoas a buscarem as coisas por si mesmo. E não... E já dizia
quando a gente vê o livro dos médiuns, a grande problemática do diálogo com os espíritos é nós queremos a autoridade de um espírito determinado, de uma classe, não a autoridade da ideia em si mesma. E esse é que é o problema. Que é o grande problema. E dentro disso que o Tiago está colocando, a gente já até abordou em outras edições do programa, quando o programa ainda estava no ano passado, né? Olha que interessante. No ciclo anterior. A gente não pode esquecer que nós estamos no ano 2 do programa. Isso, A gente já abordou essa questão de que, por exemplo, um determinado médium tem lá o seu mentor, tá certo? E aí vai querer saber quem é o mentor, e aí começa a dar títulos para aquele mentor, para dar um ar de credibilidade. Olha, o mentor do fulano foi isso, foi aquilo. Então, puxa, o que vem desse mentor aí não se questiona. Tá certo? Você aceita ali, baixa a cabeça. Esse é um tremendo de um perigo. E eu concordo plenamente com o Tiago. Eu acho que como influenciador, você tem que incentivar as pessoas a buscarem as respostas por si. Porque, na verdade, o espírito ele tem que se emancipar. Ele tem que ser responsável pelos seus atos e não transferir isso para o outro. Esse que é eu acho que, inclusive, Cláudio, o mote, né, a coisa bacana da doutrina é isso, é trazer para você a responsabilidade dos seus atos e não transferir para os outros. Sim. Vou deixar uma pergunta aqui, a gente vai ouvir a Eliette Ribeiro agora, conversando com o Marcos Sibinelli, mas e a casa espírita, ela pode ser popular ou influente?